Olá, pessoal! Nesta videoaula, iremos falar um pouquinho sobre as formas de orientação no espaço geográfico, ou seja, como que a gente pode se localizar na superfície terrestre. Então, desde as primeiras civilizações, o ser humano ele necessitou de se deslocar na superfície terrestre, porém, para que ele se deslocasse de forma precisa, com uma certa instrução para onde ir, ou então como retornar, ele precisava aí se orientar. Mas naquela época a gente tinha aí diversos problemas de orientação, como realmente demarcar o percurso até determinado local ou como retornar de determinado local. Então os meios de localização eram escassos e os principais pontos de referências que existiam eram apenas montanhas, vales, rios, ilhas. Porém, a gente sabe, que são pontos de referência aí imprecisos. Você ter apenas recursos naturais, rios que podem mudar o seu percurso, montanhas também que podem sofrer erosão ou qualquer outro processo pode ser alterado, e isso causa aí, digamos assim, uma certa inconstância de como que ele vai se localizar, como que ele vai comparar, saber se o percurso era aquele mesmo ou não para retornar em um outro momento. Então, esses pontos de referência, por serem pontos naturais, eles eram imprecisos. Sendo assim, os pontos de referência apresentavam essas limitações, principalmente quando se tratava aí de territórios desconhecidos, quando o ser humano ainda não conhecia aquele território que ele estava desbravando. Então, começaram a ter novos estudos de como se orientar. Foi aí que começaram a utilizar, como primeira solução, digamos assim, o Sol e as estrelas. Por um tempo, o Sol e as estrelas foram aí, excelentes fontes de orientação, era o que tinha para a época, porém, também estava sujeito às condições climáticas, Então, se você vai se localizar pelo Sol, dependendo aí, se você não souber, como realmente aí identificar os pontos cardeais, você vai se confundir, isso vai comprometer sua localização. Como também se você está no período à noite, então você não tem o sol, você depende das estrelas, mas se de repente você tem uma condição climática de muita nuvem, o tempo fechado, você já não vai conseguir ter uma visualização boa das estrelas, isso também vai comprometer sua localização. Então, essa questão das condições climáticas, dos astros celestes, também aí influenciaram para que se tivesse ou sucesso ou fracasso nas expedições. Com o início da orientação por meio dos astros, dos astros celestes, vieram também o astrolábio, o quadrante de Davis, o sextante e, posteriormente, a bússola. Então, aqui a gente tem uma ilustração do astrolábio, que ele verifica aí a altura dos astros acima do horizonte e obtém a latitude aí com grande margem de erro, mas que já dá para ter uma noção de latitude, Então, já começaram a trabalhar com a obtenção de latitude para localização. Temos a ilustração do quadrante de Davis, o sextante, que ele calcula o ângulo entre a vertical de um astro e a linha do horizonte, e nossa conhecida aí, bússola, que até nos dias de hoje também ainda está presente para a localização. Com relação o sistema de orientação empregado, quando a gente fala de orientar-se no espaço geográfico, ou seja, orientar significa buscar pelo Oriente. E o Oriente nada mais é do que está relacionado ao nascente, ao nascer do Sol. Por isso que nós temos aí o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Então, um mapa, uma carta, como a gente já destacou em outras videoaulas, tem que ter pelo menos aí a indicação do norte, porque se você tem a indicação do norte, você também pode já obter a indicação do leste, do oeste e do sul.
Então, o método mais antigo de orientação, né, é quando a gente vai se basear pelos pontos cardeais, ou seja, pelo leste, oeste, norte e sul. Se a gente vai se orientar, né, onde nasce o sol, pelo nascente, onde o sol nasce, o nascente vai ser o leste. Onde o sol se põe, o poente, vai ser o oeste, ou o nosso lado, né, nosso hemisfério ocidental. O norte, também chamado de setentrional ou boreal, e o sul, meridional ou austral. Então, aqui nós temos a ilustração da rosa dos ventos, né, com todos os seus pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os seus pontos colaterais e também os subcolaterais. E nestas tabelas nós temos também a identificação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, com os seus respectivos nomes e a sua angulação. Já falando um pouquinho sobre a bússola, devido à grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, né, devido à composição da Terra, um assunto para ser tratado separadamente, esta se comporta como um grande ímã, ou seja, ela vai ter lá o seu campo magnético. Então, a partir daí que foi inventada a bússola, né, que é a direção dos polos magnéticos da Terra, né, dos pontos auxiliares e intermediários, foi o que facilitou a criação, né, a invenção da bússola, como também forma de orientação no espaço geográfico. Então, acredita-se que os chineses foram os primeiros a explorar esse fenômeno, né? Então, eles criaram aí uma concha que apontava para o sul, que teria sido aí a primeira bússola, né? Até também chamada de Imperador do Sul. Então, essa bússola ela vai ser magnetizada, né? As suas agulhas elas são magnetizadas e essa fina peça de metal magnetizada, essa agulha de metal que foi magnetizada, ela é protegida em um invólucro transparente e com ar. Então, essa agulha vai sempre, no caso aí, a bússola que a gente tem nos dias de hoje, vai sempre apontar para o norte, devido aí, como eu falei anteriormente, ao campo magnético gerado aí pela composição, né, pela formação do núcleo da Terra. Temos ainda o Cruzeiro do Sul. Então, no Brasil e aqui em todo o hemisfério sul, a constelação mais conhecida é a do Cruzeiro do Sul, que vai facilmente localizada aí no céu e também, pelo próprio nome já diz, tem o formato de uma cruz. No hemisfério norte, a constelação só é visível mais ali próximo à linha do Equador, né? E no hemisfério norte, a constelação realmente utilizada é chamada de estrela polar. Então, aqui nós temos o Cruzeiro do Sul, né? As estrelas que formam aí, tem um formato de cruz e que servem aí para localização. Para se localizar por meio da constelação do Cruzeiro do Sul, né, o observador ele deve traçar uma linha reta imaginária da estrela de Magalhães, a estrela mais afastada das outras três, precisamente aí, né, com mais ou menos 4,5 o tamanho de toda a constelação. Feito isso, só traçar uma linha vertical de forma imaginária no sentido da Terra, né, no horizonte. E esta direção será o sul. Se eu conheço o sul, eu conheço, né, sei como localizar os demais pontos cardeais. Então, aqui nós temos a ilustração de como que a gente pode se localizar, né, pelo Cruzeiro do Sul. Então, eu vou ter o meu Cruzeiro do Sul, as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. Eu vou contar 4,5, né? O tamanho aqui, o prolongamento da constelação. Quando eu marcar esse ponto, eu vou traçar uma linha na vertical para o horizonte da superfície terrestre e esse ponto será o sul. Se eu conheço o sul, eu sei onde está o norte, o leste e o oeste. Com relação, né, falando aí também já do norte, nós temos também a direção norte e os ângulos notórios. Então, a gente vai ter o norte geográfico ou verdadeiro,
o norte magnético e o norte de quadrícula. O norte geográfico, ou verdadeiro, é aquele indicado por qualquer meridiano geográfico, ou seja, a direção de rotação da Terra. Já o norte magnético é aquele indicado pelo polo magnético da Terra, indicado pela agulha lá, que foi magnetizada, né, que está presente na bússola. Então, é aquele que ele já vai se basear, né, de acordo com o campo magnético da Terra. E o norte de quadrícula é aquele representado nas cartas topográficas, seguindo aí a direção, né, norte, sul, leste, oeste, das quadrículas que estão sendo representadas. Então, aqui nós temos a diferenciação do norte de quadrícula, norte geográfico e norte magnético. Então, o norte magnético, ele não se situa exatamente no polo norte, né, definido aí pelos meridianos convencionais. Ou seja, ele não vai ser exatamente igual ao norte geográfico, né? Então, ele vai ter essa inclinação em graus justamente porque o polo norte e o polo magnético, do campo magnético, não coincidem. Também está relacionada aí à inclinação da Terra, né? Então, tem essa diferenciação, essa declinação magnética, diferenciando o norte geográfico do norte magnético. Outro elemento importante que também deve ser apresentado nas cartas topográficas é conhecido como convergência meridiana, que é a diferença entre o norte geográfico e agora o norte de quadrícula. Então, aqui nós temos uma outra ilustração mostrando o norte geográfico, o norte desta quadrícula aqui que está sendo representada e o norte magnético de acordo com o polo norte magnético, né? A inclinação aí de acordo com o campo magnético da Terra. Com relação aos rumos e azimutos, outra forma de orientação bastante usual, principalmente para a cartografia, na topografia, né? Então, nós temos rumos e azimutos. O azimute é o ângulo medido no sentido horário entre a linha norte e sul e um alinhamento qualquer, um ponto qualquer que a gente quer identificar, que vai variar entre 0 e 360 graus. Então, aqui nós temos a ilustração de como que a gente iria medir, né, o azimute. Eu vou começar do norte, né, e vou ter esse giro no sentido horário até 360 graus. Já o rumo é o menor ângulo formado entre essa linha norte e sul, né, que está na vertical, e um alinhamento qualquer, um ponto qualquer que eu quero localizar. Porém, a variação vai de 0 a 90 graus, devendo ainda ser indicado o quadrante a que pertence o ângulo. Então, eu tenho do norte até o leste 90 graus, do norte até o oeste 90 graus, do sul até o leste 90, do sul até o oeste também 90 graus. Então, eu tenho que colocar agora a angulação, se é 30, 60 ou 45, qual seja o ângulo, mas indicar, vai ser no primeiro quadrante, entre o norte e o leste, vai ser no segundo, então eu tenho que identificar qual quadrante que está, né, localizado, aquela angulação, para localizar de fato o ponto. Então, aqui nós temos uma exemplificação, né, uma ilustração mostrando a diferenciação de vários pontos aí, tanto com relação ao rumo, como também com relação ao azimute. Então, nesse primeiro exemplo, né, eu teria aqui o azimute foi de 25 graus e o rumo foi de 25 graus, porém eu coloco NE, Nordeste, identificando que está nesse quadrante. Então, eu posso ver aí, né, uma certa fórmula de como ter o azimute e o rumo e vice-versa. Aqui a gente tem outro exemplo, né, mostrando como que a gente iria obter o rumo e o azimute dessa distância entre o ponto A e o ponto B. Então, se eu tenho essa distância entre os pontos, eu posso facilmente colocar um transferidor. Eu teria que este valor no sentido horário, né, completo aqui da linha norte-sul até
A linha que está traçando o caminho seria o azimuth, que nesse caso 214 graus, e a distância aqui, né, da linha norte-sul para este delineamento, para esta linha, seria de 34 graus sudoeste, né, porque está nesse quadrante entre o sul e o oeste. Então, aqui finalizamos essa parte de orientação no espaço geográfico. Qualquer sugestão ou qualquer dúvida, podem ser expostas abaixo nos comentários e até as próximas videoaulas.